Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos nessa noite. Muito felizes estamos, com tantos amigos de tantos lugares. Itapira, Aguaí, Oswaldo Cruz, Porto Ferreira. Estamos muito felizes. Pirassununga, né? Claro. São João da Boa Vista. Não vamos esquecer da Dona Laura. Sejamos, então, todos muito bem-vindos. Estamos hoje muito felizes em receber o nosso amigo querido de Oswaldo Cruz, Isaías Claro, que vem nos trazer uma mensagem também muito bonita, nos falando sobre Maria de Nazaré e o advento do Cristo. Já nos preparando para o Natal, que todos nós esperamos o dia 24 para celebrar o Natal, né? E o Natal é todos os dias que nós recebemos o Cristo em nossos corações. Então vamos agradecer a esse mestre amigo, com seu infinito amor que nos envolve nesse momento de forma grandiosa, pedindo o seu amparo, a sua proteção, sentindo o seu amor a nos envolver, a nos amparar, a iluminar os nossos pensamentos, o nosso coração, para ouvir a mensagem da noite. Agradecidos por esta oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos no mesmo propósito de aprender um pouquinho, de ouvir a mensagem do Evangelho, de falar sobre Jesus, sobre sua vida, sobre seus ensinamentos. Então, com imensa gratidão e alegria, iniciamos essa noite, dando graças a Deus. Meu amigo, a palavra é sua. Não tem acréscimo. Obrigado, querido. Obrigado. Criança, queridas irmãs, irmãos queridos, honra-me, emociona-me estar nesta região em um périplo abençoado e nesta oportunidade em Pirassununga, onde temos afetos especialíssimos e podendo estender esta afetividade a outros corações. É Natal. Natal não é um dia. Natal necessita ser um estado de alma. Natal é Jesus. E Jesus é para todos os dias, todas as horas, todas as circunstâncias. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, Jesus sempre. Este ser que designamos por este nome, em verdade, nos é ainda praticamente desconhecido.
impenetrável para as criaturas humanas encarnadas, dada a inconcebível distância evolutiva que medeia entre ele e nós. Traremos nesta noite alguns fragmentos do nosso Senhor e Mestre e de tudo que o envolve, ciente de que muito ficará por dizer, por duas razões. Primeira, pela exiguidade do tempo, e também porque, por mais se diga, ainda permaneceremos distante da realidade inconcebível deste ser. Qual a idade deste espírito? Em que galáxia ele nasceu? São perguntas irrespondíveis pelos espíritos terrestres. Diremos, só Deus o sabe. Mas, ao que tudo indica, ele não é filho de nossa galáxia, embora nossa galáxia conte por muitos bilhões de anos. Fala-se que a nossa estrela, o Sol, tem algo em torno de 16 bilhões de anos e que a nossa Terra tem aproximadamente de 4 a 5 bilhões de anos e ele é anterior à nossa estrela e, portanto, anterior ao nosso planeta. Para se ter uma ideia pálida do que pretendemos apresentar, imaginemos uma pulga, uma formiga, um outro inseto, tentando compreender-nos, a nós, criaturas humanas. Para um inseto, nós somos seres impenetráveis, incompreensíveis, porque falta para os insetos os sentidos, a inteligência, o conhecimento, a evolução para entender-nos. E pasmemos todos, a distância entre uma formiga e nós, no que tange à evolução, é menor do que a distância que existe entre nós e o Cristo. As formigas, através do tempo e da evolução, tornar-se-ão seres humanos. E nós ainda não seremos Cristos realizados. Somos Cristos potencializados. Em passado imemorial, este ser foi o que nós somos, como nós seremos em um futuro inabordável o que ele é. Posto que todos tivemos a mesma origem,
e todos temos a mesma destinação gloriosa, a perfeição relativa. Se nós não apreciamos o improviso, o quebra-galho, o jeitinho, pensemos em Deus, pensemos em Cristo Jesus, na ordem, na harmonia, no equilíbrio, na organização, no método, no ritmo, no esquema, na agenda que permeia a atividade divina, também a atividade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada é por acaso no universo. Nada é por coincidência. Nada é por improviso, repetindo. Assim, o sistema solar surgiu no cenário cósmico, no tempo oportuno, na região espacial adequada. E os cristos planetários, posto que cada planeta tem o seu Cristo, cada sistema estelar tem os seus cristos, tudo obedecendo a um planejamento incompreensível para nós. Mas um dia, numa expressão humana, os cristos do nosso sistema reuniram-se para formar o nosso sistema, composto pela Terra, Marte, Júpiter e outros planetas. Para se ter uma ideia pálida da grandiosidade do nosso sistema, que é minúsculo, Júpiter é maior que o nosso planeta 1000 vezes. Você tem ideia do que seja isto? Que bom que você não tem, que eu também não tenho. E estamos falando de um planeta. Para chocar-nos um pouco mais, o nosso Sol é 1.300.000 terras. E temos estrelas como Sírius, Canopus, que são milhares de vezes maior que o Sol. Portanto, estrelas com bilhões e bilhões e mais bilhões de quilômetros de extensão, de diâmetro. Admite-se que em nossa galáxia, que é uma só, existam 300 trilhões de estrelas. Se uma pela outra estrela tiver um séquito de planetas, de 8 a 10 planetas, só na nossa galáxia são quantos trilhões de planetas? Sem mencionarmos as luas. E um dia, que não foi num dia, um dia de milhões de anos, os cristos reuniram-se para organizar o nosso sistema. Nós não existíamos no cenário universal. E eles
deliberaram sobre muitas coisas. Uma delas, a distribuição dos planetas com os seus cristos respectivos. E qual foi o critério para se estabelecer o tamanho do nosso planeta, a Terra? Um critério simples de enunciado. O critério foi este: cada planeta teria o tamanho, a extensão da aura, da psicosfera, do campo magnético do seu Cristo particular. Ou seja, a aura do Cristo tem milhões de quilômetros. De tal maneira, pensemos numa mulher grávida e nos perguntemos, imaginando o bebê na intimidade uterina, onde a mamãe não está no bebê, onde o bebê não está na mamãe. Não há lugar no bebê em que a mamãe não esteja. Pois esse é o critério para entendermos a presença do Cristo na Terra. Onde o Cristo está no planeta? Responde-se a esta indagação com uma outra: onde é que o Cristo não está? Ele é onipresente em relação ao planeta. Presença total. E assim entendemos quando ele, em seu Evangelho, nos afirma: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então trago-vos esta boa nova, que não é nova, mas é boa. Jesus está aqui. Porque não há onde ele não esteja. Ele está aqui e nos conhece a todos pelo nome. Por todos os nomes que já tivemos em nossa trajetória evolutiva. Então Jesus sabe que nós hoje estamos no Missionário da Luz, em Pirassununga, falando dele. E ser-nos-á possível senti-lo de algum modo, timidamente, embora, mas ele nos envolverá, já nos envolve a todos. Então ele é o nosso Cristo planetário, o nosso governador, o nosso príncipe, o rei dos reis. Ele é a rocha dos séculos. Ele é o leão de Judá. Nas expressões bíblicas que encontramos, ele é o Filho do homem, o Filho de Deus por excelência, porque já educou-se ao ponto de se tornar na terra a representação máxima de Deus entre nós. É ele o amigo, irmão, engenheiro, arquiteto, paisagista, biólogo, químico, matemático, astrofísico, médico, psicoterapeuta da primeira hora, e nos acompanha a todos, e nos acompanhará sempre, ainda na expressão bíblica, até
a consumação dos séculos, ou até que atinjamos a plenitude espiritual. Porque ele afirma: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Repararam que eu não usei até aqui nenhum ismo? Eu não falei espiritismo, catolicismo, protestantismo, umbandismo, hinduísmo, porque ele é maior que todos os ismos. Ele é maior que todos os ismos. É o maior amor, não que conhecemos, mas é o maior amor de que temos notícia. Depois do amor de Deus. E depois do amor do Cristo, ressalvadas as exceções, que confirmam a regra, o maior amor que conhecemos na terra é o amor maternal. Que nós, os pais, nos perdoemos pelas dificuldades, mas o amor que se aproxima do amor crístico é o amor maternal. E o amor que se aproxima do amor do Pai é o amor do Cristo por todos os seus irmãos. E por amor, um dia de milhões de anos, ele deliberou vir ter conosco. E como para ele não há improviso, não há pressa, assodamento, correria, agitação, estresse, ansiedade. Né, Reinaldo? Ele a tudo organizou, com muita antecedência, com método, calma, com amorosidade. E através dos milênios, ele foi enviando prepostos, representantes, mensageiros, para que estes mensageiros, quanto lhes era possível, quanto nos permitiam as capacidades, fossem preparando o caminho, o advento dele. Se uma gestação não se improvisa, se uma gestação pede 9 meses dentro da normalidade, vem o pré-natal, vem o Natal, vem o pós, vem o enxoval do bebê, para a vinda do Cristo, milhares de anos, milhares de trabalhadores, se temos alguns. Buda, Krishna, Zoroastro, Lao Tse. Estou falando bonito, que é para valorizar o ingresso, viu, presidente? Né? Moisés, os profetas, todos eles representantes do Mestre, os filósofos, com destaque para Sócrates, Platão e tantos outros, todos trabalhando para que ele pudesse encontrar o caminho mais ou menos preparado para o seu advento. Até o momento azado, quando ele estava para chegar,
estavam na terra. Leia-se Lucas, capítulos 1, 2, 3, para começar. E lá veremos, já estavam aqui no planeta, trabalhando para o advento dele. Zacarias, que era sacerdote, casado com Isabel, ambos seriam pais de João, o Batista, primo de Jesus. Já estavam aqui Zacarias, Isabel, José, já estavam aqui, todos eles trabalhando. E como Cristo está presente em todos os escaminhos da vida planetária, ele não estava presente somente no segmento religioso ou filosófico. Jesus mandou prepostos no campo social, político. Quem fizer um estudo da história, especialmente do Império Romano, verá que às vésperas do advento do Mestre, Roma estava diferente. Havia paz em todo o império. Roma estava engalanada, bonita. Pela primeira vez, Roma tinha um rei incorruptível, Caio Júlio César Otávio, que ficou conhecido na história como Augusto. O século I da era cristã, para a história, é conhecido como o século de Augusto. E tudo isto pelo psiquismo do Mestre, que estava se aproximando do planeta. A humanidade estava grávida de Jesus, embora não tivesse percepção clara do fenômeno. Poetas, escritores em Roma. E não por acaso eu ainda não citei um ser especialíssimo. Maria de Nazaré. Nossa Mãe Santíssima. Estamos no ano zero, sem rigor histórico da nossa era. No ano zero, estamos em Nazaré, uma cidade que tinha calculadamente a população de 2.000 habitantes, bem menos que a menor das vilas de Pirassununga. Lá estava Miriam, Maria para nós, uma jovenzinha com 16 anos, mais ou menos. Respeitamos a mitologia religiosa, respeitamos as lendas, mas hoje, sem desautorizar os grandes pensadores, vamos pensar em Maria como sendo, numa expressão atual, uma mulher empoderada, como poucas no seu tempo. Ela era assim, humilde, simples, modesta, discreta, despretensiosa. Alguns de seus atributos. Era obediente e era ao mesmo tempo uma mulher como as mulheres o são, forte, destemida, valorosa, corajosa.
E necessitava ser assim, para cumprir a nobre, sagrada e dificílima missão de ser a mãe do governador planetário, do Cristo planetário. Compartilhando com vocês de algumas reflexões, fala-se que o Cristo precisou de mais ou menos 4.000 anos para condensar-se, adensar-se, para que pudesse mergulhar na indumentária, na intimidade de sua futura mamãe, Maria. Era como se pretendêssemos colocar a água do mar neste copo. Saibam que a água do mar cabe neste copo. Se eliminarmos todos os espaços vazios intermoleculares, a Terra de matéria mesmo tem algo próximo a uma bola de futebol. O resto é espaço. Então, quem se apega a coisas, se apega a muito poucas coisas. Porque se o planeta de 40.000 quilômetros de diâmetro de matéria tem o tamanho de uma bola de futebol, então a minha casa, o meu carro, que tamanho tem? Então o Cristo precisou ir diminuindo o seu poder vibratório para não explodir o corpo da mãe, para caber na intimidade uterina da mamãe. E um dia Maria estava em casa. Leiam lá Lucas. Eu não falo como quem ensina, eu falo como quem recorda. Tá? Leiamos Lucas, capítulos 1, 2, 3, seguindo. Maria, a gente já leu, releu, já ouvimos sacerdotes, pastores evangélicos, expositores espíritas comentarem, mas nem sempre paramos para valorizar. Olha o que aconteceu. Maria estava cuidando dos seus quefazeres. 16 aninhos. De repente, para nós, não foi de repente para eles, eles esperaram milhares de anos para aquele momento. Aparece a Maria o anjo Gabriel. Na expressão bíblica da teologia clássica, anjo. Nós, estando em um centro espírita, poderíamos dizer um espírito angélico. E estaríamos falando a mesma coisa, mudando um pouco a terminologia. Porque o anjo é um espírito. O espírito pode angelizar-se, é a nossa destinação. Um dia, todos nós seremos anjos, diz uma velha canção espírita. Um dia, todos nós seremos anjos. Não vou cantar a música toda, fica tranquilo. E Gabriel se apresenta a ela e as cumprimenta, salve, e faz uma saudação diferente. Lendo Lucas, observamos duas coisas. Ela não se impressiona com a presença do anjo. E é o que eu disse, a gente lê, relê, trilê, e não se apercebe. Se eu estiver em casa, sozinho,
e aparecer alguém dizendo, eu sou o anjo Gabriel, eu não sei se eu vou ficar sereno, tranquilo, para dizer, olá, Gabriel, e aí, Gabi, tudo bem? Como é que você tem passado? Se eu conseguir, talvez eu saia correndo. E Maria ficou numa boa. Em linguagem atual, ela teria dito, olá, Gabriel, e aí? Por onde você tem andado? Faz tempo que você não aparece. Saudade, você não me mandou um zap? Né? O que aconteceu? Está magoado comigo? E ele ali diz coisas maravilhosas. Ele diz para ela, você vai ficar grávida. E se antecipa dizendo o sexo do bebê. E se antecipa dizendo a ela, você vai colocar o nome dele de Jesus. Não é tema para agora, mas os espíritas cremos que Maria ficou grávida no processo natural do planeta Terra. Casou-se com José, ambos tiveram intimidade e nada que cause estranheza nisto. Isso é um outro tema que um dia talvez estudemos melhor. Ela fica ciente que ficará grávida e nada que surpreenda. Qual a mamãe aqui que não pressentiu que estava para ficar grávida? Não é assim tanta novidade. Os sonhos, as intuições, alguma coisa está me dizendo que está para acontecer. Alguma coisa. Eu me tornei vovô, eu tenho 3 netos, 2 netos, 1 neta. Antes do filho e a nora ficarem grávidos da neta, Luísa, eu vi a Luísa. Eu vi a Luísa, peguei-a no colo e entreguei isso fora do corpo. Entreguei a Luísa para o meu filho e a minha nora e dizendo, está aqui a filha de vocês. Ora, se isso pode acontecer conosco, o que há de estranhável? Gabriel informara a Maria. E Gabriel vai mais longe. Diz para Maria, olha, a tua prima Isabel está grávida. Outra revelação surpreendente, porque Isabel era idosa e estéril, e sofria muito por não engravidar. Era vexatório na época, humilhante para uma mulher não se tornar mãe. Ela era humilhada, execrada publicamente. E ela, Maria, naquela época não tinha comunicação. Ela fica sabendo que Isabel está grávida por Gabriel, por um espírito. Quer chamar de anjo? Sem problema. Aí é questão de terminologia. Fiquemos com a essência, que é o que nos importa. E Gabriel ainda fala. Gabriel não sabia guardar segredo, vocês estão percebendo, né? Ele falou, ela está grávida de 6 meses. E aí nós temos uma ideia pálida do amor de Maria. Ela fica grávida. Isso está lá em Lucas, pode ler, sem problema algum. Ela deixa tudo. Deixa marido, deixa casa e faz o quê? Ela faz o que o amor manda que façamos. Ela adivinhou, o amor adivinha. Ela adivinhou que Isabel
estava precisando dela. E então, o amor adivinha. E quem ama adivinha, e adivinhando faz uma outra coisa, se antecipa. Que ajudemos os que nos pedem alguma coisa, mas o amor manda que nos antecipemos aos pedidos que nos façam. Ela se antecipa e vai para as montanhas, onde morava Isabel. E ao encontrar Isabel, fenômenos mediúnicos, divinatórios, revelatórios acontecem. Quando ela chega na casa de Isabel, Isabel, em linguagem nossa, diz para Maria: você está grávida. Isabel adivinha que Maria está grávida, sem ter notícia alguma da gravidez de Maria. E ela saúda, Isabel saúda Maria, está lá em Lucas 2, o cântico de Maria, o cântico de Isabel. E as duas se alegram, se rejubilam, se emocionam. Isabel grávida de 6 meses, Maria permanece com ela por 3 meses, até a delivrance, o parto. Nasce João, que seria mais tarde chamado de o Batista. E Maria, após cumprir sua missão de amor em relação à prima Isabel, ela volta para Nazaré, onde ela residia com o marido José. Agora grávida de mais ou menos 6 meses. E a gente vai falando e não para pensar muito, né? A gente, que eu digo, a humanidade. Ela foi para a montanha, voltou para Nazaré. Sim, amores, mas não foi de carro com ar-condicionado. Não tinha um frigobar ambulante. Não tinha uma televisãozinha. Era tudo a pé. 40 graus para cima de dia, 40 graus para baixo à noite, vencendo dezenas de quilômetros. Ela chega em Nazaré, vem o edito de Roma para o censo. E José e ela vão de Nazaré para Belém. História conhecida, onde Jesus nasce. Detalhe, amores, de Nazaré a Belém são mais de 100 quilômetros. É muito simples. É sair daqui e ir para São João da Boa Vista, mais ou menos, a pé, sem asfalto, sem hospedaria no caminho. Simples assim. E Jesus nasce. Por tudo que dissemos, compreendemos que o nome deste Espírito não é Jesus. Jesus é convenção humana. Gabriel diz a Maria: batize-o com o nome de Jesus. O Espírito que eu sou não se chama Isaías. Isaías é o nome desta personalidade. Agora, entre parênteses, espírita. Se eu tive 100 reencarnações e os não reencarnacionistas presentes não se impressionem, nada diremos para tentar convencer alguém de qualquer coisa. Eu tive 100 nomes e terei outros tantos
nas próximas reencarnações. Então, nosso nome é convenção. Eu poderia ter um outro nome. Sexo, inclusive. Então, o nome deste Espírito não é Jesus, mas fica sendo para nós. E também não é Cristo. Cristo não é nome. Cristo é condição. Então, estamos conversando, nós estamos nos referindo ao nosso irmão Reinaldo, para dar um exemplo. E eu direi para você, olha, o Reinaldo, lá do escritório de contabilidade, escritório Maganha também, né? Fazer um comercialzinho aqui, né? Né? O nome dele não é Reinaldo, escritório de contabilidade Maganha. Escritório de contabilidade não integra o nome dele. Escritório de contabilidade é a condição profissional que ele exerce. Né? O Miguel, que foi investigador de polícia de Aguaí, que está conosco, o nome dele não é Miguel, investigador de polícia de Aguaí. O nome dele é Miguel. Então, Cristo é condição. E nós somos Cristos. E o que veio o Cristo fazer entre nós? E aí nós precisaríamos de noites e dias, dias e noites, para nos determos na missão deste Espírito. Mas, em 2 horas, um pouco mais que isso, a contar de agora, vamos falar um pouco sobre isso. Relaxe, a palestra está acabando. Ele veio para dizer quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Veio dar sentido à nossa vida. Em síntese muito apertada, ele veio ensinar-nos como se vive e como se morre. Todo o Evangelho é a explicação disto. Ele veio trazer-nos o Evangelho. E não é ele o autor original do Evangelho. O autor original do Evangelho é Deus. Porque o Evangelho, em síntese, é amor, é justiça, é misericórdia, é caridade, é mansuetude, é humildade, é obediência, é paz, é paciência, é bondade, é ternura. E o autor destes princípios, que são virtudes, é Deus. O Cristo é o ser mais evangelizado de que temos notícia. Ele é o que é, porque internalizou em si o Evangelho, vivendo-o integralmente, a todo instante, em todas as circunstâncias. Tudo que ele fez em razão do nível de evangelização, de educação que ele atingiu. Ele veio para salvar-nos, não como propõe a teologia clássica, salvar-nos pelo derramamento de sangue. Ele veio salvar-nos da ignorância, da nossa animalidade ancestral, do primitivismo emocional, impulsivo, que nos caracteriza. Ele veio recordar-nos que somos deuses, como consta de Salmos.
Ele veio dizer-nos que somos muito mais do que estes seres limitados entre a porta do berço e a porta do túmulo. Veio dizer-nos que a vida não começa no berço e que esta mesma vida não termina no túmulo, que viver é uma fatalidade, que viveremos sempre. E ao ressurgir depois da morte na cruz, ele está demonstrando exatamente isto: a indestrutibilidade do espírito em relação ao corpo e em relação à morte. É impossível morrer. Viveremos sempre. E para dar demonstração clara desta indestrutibilidade do espírito e da consequente comunicabilidade conosco, ele se apresenta a Maria de Magdala, se apresenta aos discípulos, se apresenta a centenas de discípulos, de amigos. Tornando-se sem contradito possível no Senhor dos Espíritos. E para quem tem dificuldade em admitir a comunicabilidade dos Espíritos, leia-se Mateus capítulo 17, quando na transfiguração no Monte Tabor, acompanhado de Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias ali aparecem conversando com Jesus. Também não é tema, não nos estenderemos. Então Jesus nos trouxe o Evangelho. O Evangelho salva. Não é o batismo que salva. Não é o batismo nas águas que salva. Eu sou filho de pastor evangélico. Fui evangélico por 20 anos, mais ou menos. Tenho primo padre. E sei do que estamos falando aqui. O amor salva. Basta uma leitura desapaixonada do Evangelho para percebermos que o Evangelho, em síntese, é amor. E por isso ele foi muito claro ao dizer: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Não nos surpreendamos, queridos, ao chegarmos na pátria espiritual, os títulos acadêmicos, a cor da pele, a condição social, econômica, cultural, a nossa religião formal, nada disto terá utilidade se não soubermos extrair proveito disto tudo. Lá não nos perguntarão quem fomos, que posição ocupamos, mas nos perguntarão, isto sim, que bem fizemos, quantas lágrimas enxugamos. Então, o discípulo do Mestre é conhecido através do amor. Mateus, Marcos, Lucas e João nos traz isto. E acrescente-se Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos. Lembram-se de 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor ou caridade, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor ou caridade, a depender da tradução, ainda que eu fosse médium, que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência,
o amor. E curiosamente, no Evangelho não consta nenhum conceito sobre o amor. Porque amor não é para ser conceituado. Amor é para ser sentido e vivido. E para terminar, eu quero lembrar que Jesus, na cruz, morreu de braços cruzados. Foi assim? Na minha idade, eu já não ouço muito bem. Foi assim? Morreu de braços cruzados, com a mão no bolso? Também não, né? Com as mãos para trás, assim, espreguiçando, né? Foi assim? Como foi? De braços abertos. Se alguém não puder e não quiser, não precisa me atender. Mas quem puder e desejar, me atenda, ficando de pé, abrindo os braços. Muito bem. Agora, primeiro aguarde todo o comando. Quem está à sua esquerda, direita, à frente, atrás, abracemo-nos em Cristo Jesus. Todos, um por um. Um por um. Assim. Obrigado. Obrigado. Quando eu sei que fiquei, perdoa. Eu devendo para voltar. Então. Essa dívida eu pago. Aliás, eu não quero pagar essa dívida, não. Eu quero vir e continuar pagando. E devendo. E devendo. Querido, você é tão lindo. Como você se chama? Gustavo, é a segunda vez que eu te vejo. Você é lindo, Gustavo. Uma riqueza, né? Te amei. Oi? O senhor falando parece Jesus. Ai, querido, obrigado. Obrigado, gente. Muito alegria. Muito bem, Andréia. Alegria. Eu te abracei já? Não. Poxa vida, que lapso. Vamos lá. E vou pedir a todos que voltem para seus lugares. Depois nós nos abraçamos mais. Então, Natal é amor. Não esperemos a noite de 24 da ceia para a celebração. Hoje é Natal. Jesus pode nascer em nossos corações todos os dias. Todos os dias. E observe o processo. Hoje eu amo Jesus mais do que há 100 anos passados. Que o nosso amor vai crescendo, vai expandindo, vai adquirindo beleza, né? E Jesus hoje, como sempre, foi tão perfeito que ele trouxe 2 crianças. É o Henrique que está aí, né, Cris? Olha lá, o Henrique está ali. Pode vir para frente. Ele está aqui! Poxa vida! É que o Henrique ficou lá no fundo, eu estou procurando o Henrique lá. O Henrique está aqui. Isto é Natal, gente. Isto é Natal. Então tragam seus filhos e netos para o centro espírita. Não. O que ele falou? Não são as crianças que atrapalham as reuniões dos adultos. Os adultos é que atrapalham as crianças.
Então vamos parar de atrapalhar as crianças. Para nós, espíritas, lugar de criança é no centro. Como para os nossos irmãos católicos, lugar de criança é lá na igreja. Como para os irmãos evangélicos. E eu fiquei emocionado vendo isso. Meu pai, pastor evangélico, nós éramos em 10 irmãos. E, do ponto de vista material, pobres, mas nossos pais levavam os 10 para a igreja. E os 10 dormiam no culto. Minha mãe levava trapos, forrava o chão, e a gente dormia, né? E acordava quando o culto estava terminando. Leve para dormir, para atrapalhar, no colo, levanta, não tem problema. Porque aqui nós estamos mergulhados numa vibração de amor, de espiritualidade. O filho vai seguindo a nossa exemplificação, se inspira. Não precisamos falar muito quando fazemos. E por quê? Porque amar é fazer. O resto é discurso, o resto é filosofia, o resto é teologia. Quem ama, faz. Quem ama, vive. Então eu quero agradecer aos papais, às mamães, por terem trazido. Show, né, Henrique? Hoje nós já tínhamos assistido um desenho juntos, né? Fazia tempo que o vovô Ike não assistia um desenho sentado num sofá chique, como hoje. Viu? Como chama a menina? Helena. Olha, um nome clássico, né? Um nome clássico. Então, queridos, eu vim hoje para dizer a vocês, Feliz Natal. E que na noite de Natal clássica, nós possamos colocar alguma coisa de Jesus e do Evangelho para os nossos afetos. Eles merecem alguma coisa, né? Da nossa doação, né? Com os filhos, nós temos a tradição, eles levam a Bíblia e a gente, nos natais, estamos estudando alguma coisa do Sermão da Montanha. Tá? É isso. Não precisa aplaudir, vamos guardar as mãos para o amor, tá bom? Mas quem não me abraçou ainda, se puder e desejar, fique à vontade. Viu? Né? E quem abraçou pode abraçar de novo, né, Gustavo? Muito obrigado.